Olá! Nossos corpos são como usinas químicas incrivelmente eficientes, né? Operando sem parar. Milhares de reações acontecem a cada segundo. E o mais incrível, em condições bem amenas de temperatura e pH. O que torna isso possível? A resposta, eu acho, está em moléculas extraordinárias, as enzimas. Perfeitamente colocado. As enzimas são os catalisadores biológicos que tornam a vida como a conhecemos viável. Elas aceleram reações químicas milhões, às vezes até trilhões de vezes. E, importante, sem serem alteradas no processo. Sem elas, os processos vitais seriam lentos demais. Muito lentos. Então, nossa conversa hoje é uma análise mais a fundo dessas moléculas essenciais. A gente se baseou em material de referência, de bioquímica, e o objetivo é criar um resumo claro, objetivo, sabe? Especialmente pensando nos alunos de bioquímica do professor Mário, para facilitar o entendimento. Vamos cobrir o que são, como funcionam, a classificação delas, regulação e até a importância no diagnóstico. Ótimo plano. Vamos começar pelo básico, então. O que define uma enzima? Essencialmente, são catalisadores biológicos. A grande maioria é feita de proteína, com estruturas tridimensionais complexas e muito específicas. Existe uma exceção interessante, os ribozymes, que são moléculas de RNA com poder catalítico. Mas assim, a regra geral é proteína. Entendi. E o ponto crucial é que elas participam da reação, acelerando-a, mas saem intactas no final, prontinhas para outra rodada. E o que as diferencia tanto dos catalisadores que usamos na indústria química, por exemplo? Aqueles não biológicos. Olha, duas palavras se destacam: eficiência e especificidade. A aceleração que elas promovem é ordens de magnitude maior. E fazem isso nas condições suaves do nosso corpo, tipo 37 graus Celsius, pH perto de 7. Bem diferente de um reator industrial. Nossa, faz sentido. Além disso, a especificidade é impressionante. Uma enzima geralmente reconhece e age sobre uma única molécula, ou talvez um grupo bem pequeno de moléculas parecidas. É o que a gente chama de substrato. Eu lembro de ter lido nos materiais sobre a glicoquinase, que adiciona fosfato à glicose, mas não a outros açúcares, né? E a urease, que só age na ureia. Essa precisão toda vem da estrutura tridimensional? É isso? Exato. Como ela garante essa especificidade assim tão fina, principalmente para moléculas que são quase idênticas? Sim, a chave é o sítio ativo. Pensa numa região específica na superfície da enzima, tipo um bolso tridimensional. Ele é formado pelo arranjo superpreciso de certos aminoácidos. A forma e o ambiente químico desse sítio são complementares ao substrato. Como uma peça de encaixe. Isso, e essa complementariedade é tão precisa que se usa aquele conceito do encaixe de 3 pontos, uma ideia antiga lá de Fischer. Ajuda a explicar como as enzimas conseguem, por exemplo, distinguir entre isômeros quirais, sabe? As formas D e L de um açúcar. Pelo menos 3 pontos de contato têm que estar certinhos para a ligação e a catálise ocorrerem. É como uma fechadura molecular super seletiva mesmo. Com tantas enzimas diferentes, imagino que precise ter um jeito de organizar tudo isso, né? Com certeza, existem os nomes comuns, que geralmente terminam em ase, tipo lactase, peptidase. Mas para ter rigor científico, a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, a IUMBB, criou um sistema. Ele divide as enzimas em 6 classes principais, com base no tipo de reação química que elas catalisam. 6 classes? Parece bastante coisa. Quais são as ideias gerais por trás delas? Basicamente, olha só, tem as oxidorredutases, a classe 1. Elas mexem com elétrons, fazendo reações de oxidação e redução. Depois, as transferases, classe 2, que passam grupos químicos de uma molécula para outra. Tipo as quinases, que transferem fosfato. Ah, sim. As hidrolases, classe 3, usam água para quebrar ligações. Muitas enzimas digestivas são hidrolases. As liases, classe 4, quebram ligações químicas, mas sem usar água nem oxidação, muitas vezes formando duplas ligações. Diferente, né? É.
Aí temos as isonerases, classe 5, que rearranjam os átomos dentro da mesma molécula, transformando um isômero em outro. E, por fim, as ligases, classe 6. Elas juntam duas moléculas e essa reação geralmente precisa de energia, normalmente vinda do ATP. Entendi. E cada enzima recebe um código numérico único, o número EC. É tipo um RG da enzima, sabe? Ele detalha a função exata dela dentro dessa classificação. Por exemplo, EC 1.1.1.27 é a lactato desidrogenase. Esse sistema parece garantir que todo mundo na área fale a mesma língua, né? Muito bom. A gente mencionou que a maioria é proteína, mas nos materiais também falavam-se de ajudantes não proteicos, cofatores, coenzimas. Como isso funciona? Correto. Muitas enzimas, talvez a maioria, precisam desses componentes adicionais para serem ativas. A parte proteica sozinha, se ela for inativa por si só, a gente chama de apoenzima. Quando ela se junta com seu componente não proteico, aí sim forma a holoenzima, que é a versão completa e funcional. Certo. E qual é a diferença entre cofator e coenzima? Às vezes confunde um pouco. Cofator é o termo mais geral, assim. Pode ser um simples íon metálico, como magnésio, zinco, ferro. A gente chama essas enzimas de metaloenzimas. Ou pode ser uma molécula orgânica mais complexa. Aí sim, essa molécula orgânica é o que chamamos de coenzima. Ah, tá. As coenzimas frequentemente agem como transportadoras de grupos químicos ou elétrons durante a catálise. E tem mais um detalhe. Se esse cofator ou coenzima estiver ligado muito, muito firmemente à enzima, às vezes até covalentemente, a gente chama de grupo prostético. O grupo M na hemoglobina ou em algumas enzimas é um exemplo clássico de grupo prostético. E a ligação com as vitaminas é fundamental aqui, né? Sempre ouvi falar disso. Precisamente. Muitas vitaminas do complexo B são precursoras de coenzimas essenciais. A niacina, que é a B3, vira NAD e NADP. Riboflavina, B2, vira FAD e FMN. Tiamina, B1, vira TPP. Ácido pantotênico, B5, vira coenzima A. Piridoxina, B6, piridoxal fosfato. E por aí vai. Nossa, várias. Sim. Biotina, B7, folato, B9, cobalamina, B12. É por isso que deficiências vitamínicas causam tantos problemas metabólicos, sabe? As enzimas que dependem dessas coenzimas simplesmente não conseguem funcionar direito. Faz todo sentido. Entendemos o que são, como se classificam, que às vezes precisam de parceiros para funcionar, mas a grande questão é como exatamente elas aceleram tanto as reações. Qual é o truque bioquímico por trás disso? O conceito central aqui é a energia de ativação, que a gente chama de EA. Pensa numa reação química como ter que empurrar uma bola morro acima para ela poder rolar morro abaixo do outro lado. A altura desse morro é a energia de ativação. Uma barreira a ser vencida. Exato. O que a enzima faz é essencialmente construir um túnel através desse morro. Ou seja, ela diminui a energia de ativação necessária para a reação acontecer. Ela cria um caminho alternativo mais fácil, então. Como ela faz isso na prática, molecularmente falando? Ela faz isso estabilizando o estado de transição. Esse é o ponto de maior energia no caminho da reação. O pico do morro, digamos assim. É uma forma molecular muito instável, muito fugaz. A enzima se liga a essa estrutura de transição com uma afinidade muito maior do que se liga ao substrato normal ou ao produto final. Ah, interessante. Essa ligação libera energia e essa energia liberada ajuda a compensar a energia que seria necessária para atingir o estado de transição sem a enzima. O resultado líquido é uma barreira de ativação menor e, por consequência, uma reação muito, muito mais rápida. Entendi. E um ponto importante, a enzima não muda o equilíbrio final da reação, o ΔG. Ela só muda a velocidade com que esse equilíbrio é atingido. E quais estratégias o sítio ativo usa para conseguir estabilizar esse estado de transição e facilitar a reação? Deve ter várias, imagino. Sim, são várias estratégias que geralmente atuam em conjunto. Primeiro, o sítio ativo posiciona os substratos na orientação perfeita para reagir. Isso é a catálise por proximidade e orientação. Diminui a entropia, né? Certo. Depois, resíduos de aminoácidos específicos ali no sítio ativo podem atuar como doadores ou aceptores de prótons. É a catálise ácido-base.
A histidina é um aminoácido muito comum nisso. Ah, faz sentido. Às vezes a enzima forma uma ligação covalente temporária com o substrato. É uma etapa intermediária. Íons metálicos, os cofatores que falamos, podem ajudar a posicionar o substrato corretamente ou estabilizar cargas negativas, ou até participar diretamente em reações redox. Os metais ajudando. Isso. E tem também a ideia de tensão do substrato. A própria ligação da enzima pode induzir uma distorção, uma tensão na molécula do substrato, forçando-a a ficar mais parecida com a estrutura do estado de transição. Uau! É um conjunto de truques bem sofisticado. E quanto à interação inicial? Aquele modelo antigo da chave-fechadura ainda se aplica de alguma forma? Olha, o modelo chave-fechadura de Fischer foi super importante para explicar a especificidade, mas ele dava uma ideia de uma enzima rígida, né? Hoje, o modelo mais aceito que complementa essa ideia é o do encaixe induzido, proposto por Koshland. Encaixe induzido. A ideia é que a enzima é, na verdade, flexível. A ligação do substrato induz uma mudança na forma do sítio ativo. A enzima meio que abraça o substrato, e essa mudança de conformação otimiza o contato e prepara o palco para a catálise acontecer de forma eficiente. Essa flexibilidade é crucial para estabilizar o estado de transição. Entendido. Essa flexibilidade é a chave, então, não é um molde rígido. Agora, vamos mudar um pouco o foco e ir para a cinética enzimática, o estudo das velocidades. Como isso funciona? Como a gente mede e entende a rapidez das enzimas? A cinética enzimática analisa como vários fatores afetam a velocidade da reação catalisada pela enzima. Fatores como a concentração do substrato, S, a concentração da própria enzima, E, temperatura, pH e, claro, a presença de inibidores ou ativadores. O modelo mais famoso para descrever isso, especialmente o efeito da concentração de substrato, é o de Michaelis-Menten. Ah, sim! Aquela curva hiperbólica que a gente sempre vê nos livros de bioquímica. O que ela nos diz fundamentalmente sobre o comportamento da enzima? Basicamente, ela mostra a relação entre a velocidade inicial da reação, que a gente chama de V0, e a concentração de substrato, S. Em concentrações baixas de substrato, a velocidade aumenta bastante se você adicionar mais substrato. Mas à medida que a S sobe, os sítios ativos da enzima começam a ficar ocupados, sabe? Ficam saturados. Exato. E aí o aumento na velocidade vai diminuindo até que atinge um platô, uma velocidade máxima que chamamos de Vmax. Isso acontece quando a enzima está totalmente saturada com o substrato, trabalhando a todo vapor na capacidade máxima. E o outro parâmetro-chave dessa curva, além da Vmax, é o Km, certo? Exatamente. O que ele representa? Exatamente. A constante de Michaelis, o Km, é definido como a concentração de substrato na qual a velocidade da reação é exatamente metade da Vmax. Ele acaba sendo uma medida inversa da afinidade da enzima pelo substrato. Inversa. Como assim? Muito substrato para chegar na metade da Vmax. O Km e a Vmax são valores característicos de cada par enzima-substrato sob condições definidas de temperatura e pH. E esses parâmetros Km e Vmax a gente calcula usando a equação de Michaelis-Menten, né? E na prática muitas vezes se usa aquele gráfico de Lineweaver-Burke para visualizar como uma reta. Ajuda nos cálculos? Correto. A equação V0 igual a Vmax, S, Km plus S descreve matematicamente a curva hiperbólica. E o gráfico de Lineweaver-Burke, que é o gráfico do inverso da velocidade 1V0 contra o inverso da concentração de substrato, 1S, lineariza esses dados. Isso facilita bastante a determinação experimental do Km e da Vmax, a partir dos pontos onde a reta cruza os eixos. O intercepto no eixo Y é 1 Vmax e no eixo X é menos 1 Km. A Vmax depende da quantidade de enzima que a gente coloca no tubo de ensaio, certo? Mas existe uma medida da eficiência intrínseca de uma única molécula de enzima? Tipo, quão rápida ela é por si só? Sim, existe. É o número de renovação, também chamado de kcat ou turnover number. Ele é calculado como kcat igual a Vmax é total, onde é total é a concentração total de enzima.
O kcat representa quantas moléculas de substrato uma única molécula de enzima consegue converter em produto por unidade de tempo, geralmente por segundo, quando ela está completamente saturada com substrato. É uma medida de rapidez catalítica. Entendi. E tem como combinar a afinidade Km com essa rapidez kcat para ter uma ideia da eficiência geral? Tem sim. A gente usa a razão kcat-km. Essa razão é chamada de constante de especificidade e é considerada a melhor medida de eficiência catalítica de uma enzima. Ela leva em conta tanto a rapidez com que a enzima trabalha, kcat, quanto sua afinidade pelo substrato, 1 km, lembra? Quanto maior o valor de kcat-km, mais eficiente é a enzima, especialmente em baixas concentrações de substrato, que são as condições mais comuns dentro da célula. Existe até um limite físico para essa eficiência, que é a velocidade com que a enzima e o substrato se encontram por difusão. Nossa, muito interessante isso. Além das concentrações de enzima e substrato, a gente já mencionou que temperatura e pH também são críticos, né? Sem dúvida. A temperatura geralmente acelera as reações químicas, incluindo as enzimáticas, mas só até certo ponto. Cada enzima tem uma temperatura ótima de atividade, que para a maioria das enzimas humanas fica em torno de 37 graus Celsius. Acima dessa temperatura ótima, o calor excessivo começa a agitar demais a molécula, quebra as interações fracas que mantêm a estrutura tridimensional e a enzima desnatura. Aí ela perde a forma e a função. A atividade cai abruptamente. E o pH? O pH também tem um efeito drástico. Cada enzima tem um pH ótimo específico, onde sua atividade é máxima. Variações no pH afetam o estado de ionização dos resíduos de aminoácidos, especialmente aqueles no sítio ativo e os que são importantes para manter a estrutura da enzima. Isso pode alterar a ligação do substrato, a própria catálise ou até levar à desnaturação em pHs muito extremos, muito ácidos ou muito básicos. E esse pH ótimo varia bastante entre as enzimas, imagino. Muito. Por exemplo, a pepsina, que funciona no ambiente superácido do estômago, tem um pH ótimo perto de 2. Já a tripsina, que age no intestino delgado, onde o ambiente é mais alcalino, tem um pH ótimo em torno de 8. Isso mostra como o ambiente celular precisa ser bem controlado para tudo funcionar direitinho. Falando em controle, e os inibidores? Aquelas moléculas que freiam as enzimas. Eles devem ser importantes também, né? Inibidores são fundamentais tanto na regulação biológica normal, quanto como ferramentas farmacológicas, né? Muitos remédios são inibidores enzimáticos. Basicamente, a gente divide a inibição em duas categorias principais: reversível e irreversível. Qual a diferença? Na inibição reversível, o inibidor se liga à enzima através de interações fracas, não covalentes, e pode se dissociar, liberando a enzima ativa novamente. O tipo mais clássico é a inibição competitiva. Competitiva, o nome já diz, né? Ele compete com o substrato. Exatamente. O inibidor geralmente tem uma estrutura parecida com a do substrato e compete com ele pelo mesmo sítio ativo na enzima. Quando o inibidor está ligado, o substrato não pode se ligar. Isso faz com que o Km aparente da enzima aumente, ou seja, parece que a afinidade pelo substrato diminuiu, porque você precisa de mais substrato para competir com o inibidor e atingir metade da Vmax. Mas a Vmax não muda. Não muda. Se você colocar uma concentração de substrato alta o suficiente, ele acaba vencendo a competição e a enzima atinge a mesma Vmax que atingiria sem o inibidor. As estatinas, aqueles remédios para baixar colesterol, são inibidores competitivos de uma enzima-chave na síntese de colesterol. Entendi. E se o inibidor não competir pelo sítio ativo? Que outros tipos de inibição reversível existem? Aí temos a inibição não competitiva. Nesse caso, o inibidor se liga a um local diferente da enzima, não no sítio ativo. Ele pode se ligar tanto à enzima livre quanto ao complexo enzima-substrato. Essa ligação altera a conformação da enzima de um jeito que reduz sua eficiência catalítica, mas não impede a ligação do substrato necessariamente. E o que acontece com o Km e Vmax nesse caso? A Vmax diminui, porque mesmo com muito substrato, a enzima modificada pelo inibidor é mais lenta. Mas o Km geralmente não muda, a afinidade pelo substrato em si não é afetada. Aumentar a concentração do substrato não reverte esse tipo de inibição.
Íons de metais pesados, como mercúrio ou chumbo, que reagem com grupos menos SH importantes na estrutura da enzima, costumam agir como inibidores não competitivos. Existem também formas mistas e a incompetitiva, que é mais rara e o inibidor só se liga ao complexo ES. Certo. E a inibição irreversível? Essa parece mais drástica. Sim. Nesse caso, o inibidor se liga permanentemente à enzima, geralmente formando uma ligação covalente forte com algum resíduo de aminoácido essencial no sítio ativo ou perto dele. Essa ligação basicamente mata a atividade da enzima. A enzima fica inativada de forma permanente. Tem exemplos disso? Muitos. A aspirina, por exemplo, inibe irreversivelmente a enzima ciclooxigenase, que está envolvida na inflamação e dor. A penicilina e seus derivados são antibióticos que inibem irreversivelmente uma enzima essencial para a construção da parede celular bacteriana. E, infelizmente, muitos venenos agem assim, como os organofosforados usados como inseticidas ou gases nervosos, que inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, uma enzima crucial para o sistema nervoso. Pesado. Tem até uma classe especial chamada inibidores suicidas, ou inibidores baseados no mecanismo. Eles são bem inteligentes. Suicidas, como assim? A enzima reconhece o inibidor como se fosse um substrato e começa a processá-lo. Só que no meio da reação catalítica normal, o próprio inibidor modificado quimicamente pela enzima se torna superreativo e ataca um grupo essencial da própria enzima, inativando-a covalentemente. A enzima basicamente catalisa a sua própria destruição. É uma estratégia farmacêutica muito específica e potente. Uau, que mecanismo engenhoso! Com toda essa atividade, a possibilidade de inibição, fica muito claro que a célula precisa controlar suas enzimas com uma precisão absurda, né? Como ela faz essa regulação toda? A regulação é multifacetada e absolutamente essencial para manter a homeostase, para ajustar o metabolismo às necessidades da célula, para não desperdiçar energia. Existem mecanismos que agem rápido e outros que são mais lentos, de longo prazo. Quais seriam os rápidos? Entre os rápidos, um dos mais importantes é a regulação alostérica. Aqui, moléculas reguladoras, que podem ser ativadores ou inibidores, se ligam a sítios na enzima que são diferentes do sítio ativo. São os chamados sítios alostéricos. Alo igual a outro, esteros igual a forma ou sítio. E essa ligação no sítio alostérico faz o quê? Ela causa uma mudança na conformação da enzima, na sua forma tridimensional, que acaba afetando a atividade do sítio ativo, ou aumentando ou diminuindo. As enzimas alostéricas geralmente são mais complexas, formadas por múltiplas subunidades e muitas vezes exibem cooperatividade. Isso significa que a ligação de uma molécula de substrato ou regulador a uma subunidade afeta a ligação nas outras. Isso resulta naquelas curvas de velocidade sigmoidais, em forma de S, em vez da hipérbola de Michaelis-Menten. Ah, curva em S! Exato. Um exemplo clássico de regulação alostérica é a inibição por feedback ou retroalimentação negativa. O produto final de uma via metabólica longa vai lá e inibe alostericamente uma das primeiras enzimas daquela mesma via. É um jeito muito eficiente de dizer, ok, já temos produto suficiente, pode parar de produzir. Faz sentido. Um controle de fluxo. E o outro mecanismo rápido seria a modificação covalente, que você mencionou um pouco antes. Lembro de ter lido sobre fosforilação. Exatamente. A modificação covalente reversível é outra estratégia rápida e muito difundida. A mais comum de todas é a fosforilação-desfosforilação. Enzimas chamadas proteína quinases adicionam um grupo fosfato, geralmente vindo do ATP, a resíduos específicos da enzima-alvo, serina, treonina ou tirosina. E outras enzimas, as proteína-fosfatases, removem esse fosfato. Isso liga ou desliga a enzima? Depende da enzima. Para algumas, a fosforilação ativa, para outras, inativa. Funciona como um interruptor molecular, ligando ou desligando a atividade enzimática muito rapidamente em resposta a sinais celulares, como hormônios, por exemplo. Além da fosforilação, existem outras modificações covalentes reversíveis importantes, como acetilação, metilação, ADP-ribosilação, cada uma com suas funções regulatórias. Entendi. Além desses ajustes rápidos de atividade,
Existem controles mais a longo prazo que demoram mais para acontecer? Sim, a célula pode controlar a quantidade total de enzima presente. Isso é feito regulando a expressão do gene que codifica aquela enzima. Ou seja, controlar se o gene vai ser lido para produzir mais ou menos proteína enzimática. Isso é um processo mais lento, pode levar horas ou até dias. Envolve mecanismos de indução, quando a célula precisa de mais enzima, ela aumenta a produção, ou repressão, quando precisa de menos, diminui a produção. Tem também a questão dos imogênios, né? Precursores inativos. Isso, perfeito. Outra forma importante de controle é a ativação por clivagem proteolítica. Muitas enzimas, especialmente as digestivas, como pepsinogênio, tripsinogênio e as envolvidas na coagulação sanguínea, são sintetizadas como precursores inativos maiores, chamados zimogênios ou proenzimas. E como elas são ativadas? Elas só se tornam ativas quando um pedaço específico da molécula é cortado fora, clivado, por outra enzima, uma protease. Essa clivagem causa uma mudança conformacional que expõe ou forma o sítio ativo. É um mecanismo de ativação rápido, mas geralmente reversível, que garante que essas enzimas potencialmente perigosas só funcionem no local e no momento certo. E a compartimentalização? Onde as enzimas ficam na célula? Também é crucial. Confinar diferentes vias metabólicas e as enzimas associadas em organelas específicas, núcleo, mitocôndria, lisossomo, citosol, é uma forma fundamental de organizar e regular o metabolismo. Por exemplo, a glicólise acontece no citossol, mas o ciclo de Krebs ocorre dentro da mitocôndria. Essa separação física evita interferências e permite controles independentes. Nossa, o que fica claro é a complexidade e a sofisticação dessa rede de controle toda. Não é só ligar e desligar uma chave. É um ajuste fino, constante, com múltiplos níveis, e essa complexidade toda tem uma aplicação prática muito importante na medicina, certo? No diagnóstico de doenças? Com certeza. É uma ferramenta valiosíssima. Pensa assim, muitas enzimas ficam normalmente concentradas dentro das células de tecidos específicos. Quando um tecido é lesionado, por exemplo, num infarto do miocárdio, numa hepatite, numa pancreatite, as células danificadas se rompem e liberam seu conteúdo, incluindo essas enzimas na corrente sanguínea. E aí a gente mede essas enzimas no sangue. Exatamente. Medir a concentração, ou mais precisamente, a atividade, de enzimas específicas no plasma ou no soro, pode indicar qual órgão foi afetado e, às vezes, até a extensão do dano. É importante distinguir as enzimas que normalmente funcionam no plasma, como as da cascata de coagulação, daquelas que são primariamente intracelulares. A presença elevada dessas últimas no sangue é um sinal de alerta, de lesão celular em algum lugar. E o conceito de isoenzimas é fundamental para localizar essa lesão, né? Exatamente. Isoenzimas, ou isozimas, são formas múltiplas da mesma enzima. Elas catalisam a mesmíssima reação química, mas têm pequenas diferenças na sua sequência de aminoácidos. Essas diferenças podem alterar suas propriedades cinéticas, regulação ou, o que é muito útil para diagnóstico, sua carga elétrica e, portanto, como elas se movem num campo elétrico, eletroforese. E por que isso ajuda a localizar o problema? Porque diferentes tecidos do corpo podem expressar diferentes isoenzimas predominantemente. O exemplo clássico é a lactato desidrogenase, LDH. Existem 5 isoenzimas principais de LDH, LDH1 a LDH5, que são combinações de 2 tipos de subunidades, H de heart, coração, e M de muscle, músculo. E cada tecido tem uma combinação diferente. Basicamente sim. A LDH1, H4, predomina no músculo cardíaco e nos glóbulos vermelhos. A LDH5, M4, predomina no fígado e no músculo esquelético. As outras, LDH2, LDH3, LDH4, são combinações intermediárias e predominam em outros tecidos. Então, se um exame de sangue mostra um aumento específico da isoenzima LDH1, isso sugere fortemente um problema cardíaco como um infarto. Se o aumento for principalmente de LDH5, o problema provavelmente está no fígado ou no músculo esquelético. Que interessante. Tem outros exemplos importantes? Ah, sim.
Outro exemplo crucial no diagnóstico cardíaco é a creatina quinase, CK, às vezes chamada de CPK. Ela tem 3 isoenzimas principais. CK-MM, predomina no músculo esquelético, CK-BB, predomina no cérebro, e CK-MB, que é relativamente abundante no músculo cardíaco, embora o músculo esquelético também tenha um pouco. E a CK-MB é a que indica infarto? A elevação dos níveis de CK-MB no sangue é um marcador clássico muito importante para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. É fundamental analisar a curva temporal, ou seja, como os níveis de CK-MB sobem e descem nas horas e dias após a dor no peito. Muitas vezes em conjunto com outros marcadores, como a própria LDH1 e, mais recentemente, as troponinas cardíacas, que são ainda mais específicas. E para outros órgãos? Claro, as transaminases ALT ou TGT e AST ou TGO são muito usadas para avaliar a função hepática. Lesões no fígado causam um grande aumento delas no sangue. A amilase e a lipase são usadas para diagnosticar pancreatite. A fosfatase alcalina pode indicar problemas nos ossos ou no fígado. A fosfatase ácida já foi mais usada para câncer de próstata, mas hoje o PSA é mais comum. Enfim, as enzimas são mesmo janelas para a saúde dos nossos tecidos. Foi uma análise bastante completa mesmo, repassamos muita coisa. Começamos definindo as enzimas como esses catalisadores proteicos super eficientes e específicos. Vimos a classificação em 6 classes, baseada no tipo de reação, a importância dos cofatores e coenzimas, muitos derivados de vitaminas. Falamos sobre como elas funcionam, diminuindo a energia de ativação, usando várias estratégias catalíticas, e o modelo do encaixe induzido, que é mais flexível que o chave-fechadura. Exploramos a cinética de Michaelis-Menten com KM e Vmax, e a importância de KCAT e KCAT-KM para medir a eficiência real da enzima, e como temperatura e pH afetam tudo isso. Vimos os tipos de inibição, a reversível, competitiva, não competitiva, e a irreversível, que são tão importantes para fármacos e venenos. E mergulhamos na complexa teia de regulação celular. Alosteria, modificação covalente como a fosforilação, controle da expressão gênica, ativação de zimogênios e a compartimentalização. E finalizamos com a aplicação clínica, mostrando como a medida de enzimas plasmáticas e principalmente das isoenzimas ajuda a diagnosticar lesões em órgãos específicos, como no infarto com a CK-MB e LDH1. Ufa, bastante coisa. Com certeza. Fica muito evidente que entender enzimas é crucial para qualquer estudante de bioquímica ou das áreas da saúde. Elas estão realmente no centro do metabolismo, da sinalização celular, da própria dinâmica da vida. É uma base indispensável, sem dúvida. A partir desse conhecimento, dá para entender muito melhor as doenças metabólicas, como os fármacos agem e até mesmo a biotecnologia que usa enzimas para fins industriais, terapêuticos. Com certeza. E para a gente terminar, fica uma questão para quem nos ouve refletir um pouco mais sobre tudo isso que a gente discutiu. Considerando toda essa complexa rede de regulação que acontece dentro da célula, com múltiplos sinais interagindo, compartimentos, uma multidão de moléculas, como podemos ter certeza que os nossos estudos in vitro, feitos ali no tubo de ensaio, que simplificam tanto esse cenário, realmente nos ajudam a prever com precisão como as enzimas vão se comportar nesse ambiente celular real, que é tão dinâmico e, digamos, lotado? Excelente ponto. Fica aí o desafio, né? De sempre tentar conectar esses dois mundos, o do tubo de ensaio e o da célula viva. Exato, fica a reflexão.